Década de 50, o contexto, eles estavam criando várias estações de TV, então eles estavam sedentos por conteúdos na TV. E tinha muitos programas de ficção científica naquela época, era o boom da ficção científica ali. E também tinha, do lado dos escritores, grandes escritores que também influenciavam as produções de TV e de quadrinhos, que era o Arthur C. Clarke, Isaac Asimov e o Walter Miller, entre outros, né? Então tinha uma troca de referências, né, entre os livros, TV, os quadrinhos. Década de 50 foi bem conhecida por isso, é o início, né? Era a Rússia contra Estados Unidos, era capitalismo contra comunismo. E essas duas forças, elas estavam fazendo a verdadeira corrida armamentista. Quem se armava mais, quem tinha mais bombas atômicas. E nessa corrida, também se deu a corrida espacial. Quem consegue dominar o espaço primeiro? Na revista, tem várias revistas ali, mas a segunda aparição dele é uma capinha lá, que né, tem o Robin, ele tava montando, assim, tem o Batplane, um modelo do Batplane, assim, na mesa, né? O Batman tá mexendo no Batplane e o Robin dá uma cara de menino arteiro, sabe? Menino arteiro, assim, né? Meio mexendo assim. Ai, Robin, sei não, hein, Robin. Esquece tudo que você sabe aí de indústrias Fox e pá, e a galera trabalha pro Bruce Wayne. Batplane nessa época era construído pelo Batman e pelo Robin, velho. Era construído com blueprint, jogava blueprint assim na parede. E a história, né, do general que chama o Batman é até curioso, na verdade, porque o general tá conversando com o cara e daí de repente muda o quadro e tá o Batman junto com o Robin sentado, assim, esperando na sala de espera lá. Ô Batman, será que vai demorar muito pra eles nos atenderem? Sabe, tipo, um negócio muito década de 40, tá ligado? Esse negócio muito... É muito doido de ver isso daí. Completamente diferente do que a gente imagina do Batman hoje em dia. Em 51, da Stranger Adventures, né, que casa até com o contexto da época, eles criaram o personagem o Capitão Cometa. E esse personagem, ele teve o genoma dele alterado depois que um cometa passou uma radiação lá, e o cometa passou e alterou o genoma dele, transformou ele no que a gente pode chamar de um mutante. Então é o primeiro mutante oficial aí que teve o genoma transformado, e isso foi até usado na época, e eu acredito que esta criação do Capitão Cometa inspirou muitos personagens e muitos artistas depois dele, né? Essa coisa do cosmos, dar poder, de alterar o DNA, né? Wherever the target is danger, into the fray leaps the mighty man of steel, racing with supersonic speed to exploding excitement, bolting fearlessly into violence and villainy. No human onslaught can stay him. Super invincible, zooming out of the skies and crashing through into the very teeth of hair-raising peril. A towering hero booming with super action. Sworn enemy of all evils, smashing through. His only shield is Finalmente, o primeiro encontro do Superman com o Batman, que a nossa geração vai ler agora, é mais para tentar entender o que aconteceu pela primeira vez. E, cara, é muito ingênuo. Porque, assim, o Bruce Wayne, ele resolve tirar férias. E o Superman, por coincidência, também. E eles vão parar no mesmo cruzeiro. Quando o Clark chega lá para pegar o quarto dele, deu overbook. E aí ele teve que ficar em um mesmo quarto de um outro hóspede. Adivinha quem era esse outro hóspede? Bruce Wayne. E é ali que eles se encontram. E os dois ficam meio encanados. No sentido de, putz, se eu tiver que me transformar aqui no Superman por uma emergência, esse cara tá ferrado. E o Batman pensa a mesma coisa. Beleza. E aí tem a Lois Lane, ela ia ficar, ela não ia entrar nesse cruzeiro. Só que aí acontece um crime fora do navio.
E aí o Superman tá lá no quarto, né, com o Batman, e aí eles percebem que tá acontecendo algum barulho lá fora e falam, putz, eu preciso agir, preciso fazer alguma coisa. Só que eu vou apagar, aí o Clark pensa, eu vou apagar a luz aqui e vou me transformar no Superman e ele nem vai perceber. E ele fala, cara, posso apagar a luz aqui? Aí o Bruce Wayne fala, claro, pode apagar, porque o Bruce Wayne pensa a mesma coisa. Se trocam os dois, só que de repente uma luz aparece na janela e mostra os dois assim, e aí eles ficam olhando pra cara do outro, você é o Batman? Eu vou ser o Superman? E fica aquela coisa ridícula, né? Mas é engraçado pra época. E aí eles vão juntos lá, resolvem o crime que está acontecendo ali perto do navio e salvam a Lois Lane. E aí ela pede férias do chefe dela e ela acaba entrando também no cruzeiro. Porque o bandido que fez esse crime, ele se escondeu dentro do cruzeiro. Enfim. E aí o Batman e o Superman, eles chegam um momento que é muito engraçado, que eles conversam e eles têm uma DR ali e falam, pô, cara, você não vai contar pra ninguém que eu sou o Batman, né? Aí o Superman, pô, vamos lá, irmão, você também não pode contar pra ninguém que eu sou o Superman. Eles trabalham em equipe para tentar achar o criminoso que está lá dentro do navio, mas eles trabalham mais em equipe para que a Lois Lane não descubra as identidades secretas dele, que é muito interessante que o Superman levanta o navio com um braço só para evitar alguma colisão do mar, e ele usa a visão raio-x para tentar achar o bandido. Esse quadro me marcou, é bem legal. No final, por incrível que pareça, a Lois Lane acaba ficando com o Robin, meio que se interessando pelo Robin, meio que dá essa ideia. Porque eles gerou uma disputinha entre o Batman e o Superman pela Lois Lane, e no fim ela acaba ficando com o Robin, mas é bem gênio. E na Era de Ouro tentaram introduzir o irmão do Superman, era uma manchete, né, o quadrinho, tipo, o irmão do Superman, etc, o irmão mais velho do Superman. E, na verdade, o Superman encontra um foguete, outro foguete de outro planeta que cai na Terra, etc. E quando ele vai ver lá, abrir a cápsula, ele vê que tem um bilhete do Jor-El. E aí ele deduz que aquele cara era o irmão dele mais velho. Ele chamava Hawk-Car. Bom, e acho que é o irmão mais velho, eles começam a combater o crime, e aí o Superman percebe que ele não tem os mesmos poderes dos kryptonianos. E aí nesse embate com o crime, o Hawk-Car ele é pego por bandidos e ele sofre ele é eletrocutado. E aí que ele volta toda a memória dele e ele percebe que ele não é kryptoniano. Ele é do planeta Toron, então ele não tem os mesmos poderes do Superman. Apesar dele resistir ao choque, a quebrar correntes, ele não tem os mesmos poderes do Superman. E na verdade, o foguete dele de Toron caiu em Krypton e o Jor-El manda o foguete para a Terra, sabendo que o destino de Krypton seria a destruição. Então, aí teve essa explosão dos gorilas. Então, para você entender um pouquinho da situação que estava acontecendo na época, né? Tava aquela questão de mandar os bichos ao espaço. Então, manda um cachorro, manda um macaco, manda sei lá o quê. E aí meio que influenciou essa parte dos quadrinhos e começaram a aparecer uma chuva de histórias de gorilas. Aí o primeiro que apareceu foi um super gorila que comandava todo o crime organizado. Aí depois lançaram outro com gorila, Gorilla Boss, Congo Bill, enfim, até os mais conhecidos, que tem até hoje, por exemplo, o Grodd, que é o inimigo lá, o arqui-inimigo do Flash. E aí é legal até por isso, porque tem umas curiosidades, por exemplo, se você pensar até o Jimmy Olsen, que é aquele repórter lá, ajudante, também se tornou macaco, o Superboy se transformou em macaco. Então tem várias histórias aí, então foi só por causa desse período aí que teve essa chuva de macacos. Você tinha o óculos lá, o bate-óculos do Batman, colocava e via a revista em 3D. Bom, na época, em 53, apesar de hoje ser tão popular o 3D, não pegou muito, né? Mas Superman teve versão também de quadrinhos em 3D, mas hoje em dia essas historinhas são realmente relíquias, né? De que um dia eles iriam se encontrar, as pessoas compravam a revista, nossa, os dois juntos abrem a revista e não tem nenhuma história dos dois juntos ali, nunca interagiram.
Em 1952 foi a primeira vez que isso realmente aconteceu. E em 1954 eles voltam a se encontrar na revista World Finest, que era a revista onde tinha essas capas, e nessa revista eles interagem junto para conseguir convencer a Lois Lane de que o Superman e o Clark Kent não são a mesma pessoa. A história começa com uma situação de perigo, que o Batman perseguindo bandidos acaba quase morrendo e o Superman tendo que salvar. Ele salva o Batman, só que no processo a Lois Lane acaba vendo ele se trocando. E a história inteira se baseia no Batman tentando, usando a inteligência dele e a grana que ele tem, os recursos que ele tem, para criar situações, para induzir a Lois Lane a achar que ele que era o Super-Homem, para depois mostrar que na verdade nem ele era, ou seja, para confundir a cabeça da mina. Começou com um psicólogo chamado Frederick Verton, e ele acreditava que os quadrinhos causavam delinquência nas crianças iam se tornar marginais. E aí, em 1954, ele publicou um livro chamado Seduction of the Innocent, a sedução do inocente. Basicamente, ele explicou por que ele acreditava nisso, fez todo um estudo e explicou isso. E aí, um senador leu esse livro, achou interessante, fez várias audiências e tudo mais, levou lá para o pessoal, e ele criou um Comic Code Authority. Código de conduta dos quadrinhos, que é o mínimo que teria que ter para poder ser aprovado e aceito os quadrinhos. E aí ele põe diversas regras. Aí a gente pode citar algumas delas. Primeiro, os criminosos não poderiam ser simpáticos e pessoas adoráveis. Assim, sempre tinha que ser cara que ele não é uma boa pessoa e ponto. Não poderia ter vampiro, não podia ter morto-vivo, não podia ter nada disso, era proibido isso. Policiais, políticos, enfim, todas essas pessoas que são autoridades não poderiam aparecer de forma nenhuma como se fossem corruptos. Que absurdo, né? E em último falavam que não poderia também transparecer nenhum tipo de atributo às mulheres, então não podia, como se diz, reforçar muitos traços, mostrar se a mulher tinha peito ou não, mostrar bunda, enfim, não podia ter nenhum tipo de atributo extra para causar algum tipo de sedução aí às crianças, né? E aí ficou esse código, então ficou um gap aí de 17 anos, né, de 1954 até 71, que aí foi quando o Stan Lee, através de um quadrinho, sem aprovação de selo, contou uma história do Homem-Aranha falando sobre drogas. E aí foi super bem aceito, e aí meio que quebrou esse paradigma, né, porque até então, depois que foi lançado esse código, um monte de empresa começou a falir, né, o pessoal começou a parar de fazer os quadrinhos, basicamente é isso. As histórias começaram a ficar um pouco mais difíceis de serem escritas, né? Começaram a ser muito restritas, você não podia falar disso, não podia falar daquilo, então inevitavelmente elas começaram a ficar mais ingênuas. E como solucionar isso? Cachorros. Foi aí que foi criado o Krypto, o cão do Super-Homem, do Superboy na verdade, né? Ele era na verdade um cão kryptoniano que tinha sido da família El no passado, antes do planeta explodir, quando o Kal-El era apenas um bebezinho, e ele tinha sido usado como animal de teste, né? Teste científico. Coisa até meio desumana, né? O cara pega o animal de estimação do filho e leva para fazer teste científico, mas era uma emergência e tal, aquela coisa. Ele fica preso mais tempo no espaço, vira um cão adulto, e quando chega na Terra, ele chega na época que o Super-Homem era um adolescente. E aí toda a história gira em torno de coisas que os cachorros fazem inconvenientes e que o dono precisa contornar. O meu cachorro, por exemplo, na semana passada comeu o meu edredom, né? Agora imagina um cachorro com superpoderes. Ele vai pegar um brinquedo para trazer para o dono, que é na verdade um pedaço de um avião que vai cair. O cara precisa ir lá e salvar o avião que vai cair porque ele tem um pedaço dele, né? E coisinhas desse tipo, né? Ele começa a fazer coisas que é muito complicado de lidar. Que é uma história até bem divertida, e é bem imaginativa, porque é fácil de você se relacionar. Todo mundo que tem cachorro já passou por situações difíceis com o cachorro. Agora imaginar se esse cachorro tem superpoderes é absurdo. Então é muito divertida a história por causa disso, né? E é bem legal.
E o Batman, que é o Batman sombrio do jeito que é, também acabou ganhando um ajudante canino de massa perfeita. Also made false teeth.